Após uma das maiores rivalidades do MMA atual, o Noche UFC, que era para comemorar a independência mexicana, foi brasileiro. E se você é maluco por MMA, assim como eu, você também vai querer lembrar como foi o Noche UFC Silva vs Lopes. E mais que isso, você também vai querer lembrar e entender como surgiu essa rivalidade que vendeu tão bem a luta. Fala, meus segundos, tudo bom com vocês? Aqui é o Tilei e bora para um pouco de MMA rápido. O UFC sempre busca fazer eventos em países que ele vê potencial, e quando eu digo potencial, não estou me referindo somente a estrelas, e sim um potencial comercial. Afinal, se o dinheiro move o mundo, por que é que não ia mover o UFC? E quando eles fazem esses eventos onde o objetivo ali é agradar um mercado ou um público específico, o UFC geralmente busca dar palco para as estrelas locais, com muitas lutas de chineses na China, de franceses na França e de mexicanos no México, por exemplo. E o lutador mais popular, aquele que mais brilha os olhos e dá orgulho para aquela nação, geralmente faz a luta principal, como se fosse a cereja do bolo. Mas o que acontece quando a maior estrela mexicana da noite nasceu no Brasil e tem que enfrentar um adversário brasileiro? E é isso que descobrimos nesse sábado, quando Diego Lopes, o manauara abraçado pelo México, enfrentou o outro brasileiro, Jean Silva, em uma das melhores e mais empolgantes lutas do ano. E ela teve um tempero a mais por conta da rivalidade, que eu já vou explicar como surgiu. Aliás, primeiro só deixa eu me retratar aqui, porque o Noche UFC é para agradar o público mexicano, foi feito no dia da independência mexicana, mas aconteceu em San Antonio, que fica no Texas, lá nos Estados Unidos. E para você entender como chegamos nesse evento mexicano-brasileiro que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu vou te contar como se criou uma imensa rivalidade. Mas primeiro, vamos relembrar aqui como os dois lutadores vinham para esse combate. O atleta da casa, entre aspas aí, Diego Lopes, apesar de brasileiro, também carrega a bandeira do México. Ele é um faixa preta que traz o jiu-jitsu como uma tradição familiar. Desde muito jovem ele já competia na modalidade. E lutando profissionalmente desde 2012, é um atleta extremamente agressivo, que inclusive já tinha sido testado contra a nata da categoria, chegando a disputar o cinturão contra ninguém mais, ninguém menos que o Alexander Volkanovski, o que mostrava que ele já tinha experiência contra atletas duros e calvos. O que era o caso desse evento, onde ele enfrentou um cara que era extremamente duro e extremamente calvo, Jean Silva. E o Jean veio subindo na categoria, deixando um rastro de caos e adversários caídos. A primeira luta registrada no Tapology dele foi lá em 2016, e depois que ele assinou com o UFC lá em 2023, via Contender Series, o Jean colocou no cartel dele 5 vitórias, e todas pela via rápida, além de conquistar o bônus de performance da noite em 3 dessas lutas. Ele tem mãos extremamente pesadas e conseguiu colocar o Bryce Mitchell para dormir via finalização, um feito impressionante. E nesse evento ele faria sua primeira luta principal dentro do UFC. E só de conhecer os dois atletas ou ter assistido as últimas lutas deles já era o suficiente para você assistir o Noche UFC sem medo de ser feliz. Só que ficou ainda melhor quando o Jean Silva fez nascer uma rivalidade entre os dois. O desafeto começou lá atrás, quando o Jean ainda estava tentando cavar uma luta, já que o Diego estava à frente dele no ranking. Ele fazia algumas provocações pontuais, dando a entender que ele venceria o Diego Lopes com um tom de que o Diego não teria nem chance. E o Jean provocou bastante o Diego Lopes desde então. E o Jean chegou a explicar que o Santos simplesmente não bateu com o do Diego, e usou isso para promover a luta em um vídeo promocional do Noche UFC, dizendo que no trabalho dele, ele pode educar o santo do próximo quando isso acontece. E o Diego Lopes, por outro lado, que vinha dizendo que não se importava com as provocações que o adversário veio fazendo, foi mudando o tom, já deixando claro que não estava para brincadeira, dizendo que independente se foi para vender a luta ou não, cada um deveria ficar no seu canto e não ia ter essa de ficar cumprimentando no meio da luta como o Jean sempre faz. Inclusive, o Jean chegou a comentar em uma entrevista de um episódio que aconteceu lá no Instituto de Performance do UFC, em que ele foi convidado a se retirar para evitar uma confusão com o Diego Lopes. E quanto mais próximo da luta, mais essa rivalidade foi ficando forte, com a galera se estranhando no hotel e se estranhando até no estacionamento. O UFC chegou a colocar seguranças na contenção dos atletas para evitar possíveis desacertos antes da hora. Inclusive, uma das poucas coisas ali que pareceu que os dois estavam de acordo é que a luta não ia para decisão dos juízes. O Jean já estava dando essa luta como ganha em todas as entrevistas que ele participava, e o Diego Lopes pareceu bem mais motivado dessa vez para acabar com a luta antes dos 5 rounds previstos. E com tanta confusão e rivalidade, o que era para ser uma noite mexicana foi virando uma noite brasileira. Até que finalmente chegou o grande dia. O Jean Silva parecia extremamente feliz e confiante ali com tudo que estava acontecendo, aproveitando cada momento
desde a entrada, enquanto o Diego parecia mais ansioso, acelerado, parecia que ele não via a hora de resolver esse desafeto. E dá pra entender por conta da rivalidade que foi se criando e principalmente por todas essas confusões que aconteceram na semana da luta. E quando a luta finalmente começou, em vez de já saírem na mão, como dava a entender que ia acontecer, a luta começou mais estudada. Ninguém queria perder, com mais chutes na perna vindos do Diego e mais frontais vindo do Jean mirando o rosto. E depois de uma escolha errada de golpe, o Diego capitalizou em cima de um chute rodado do Jean, com uma queda que custou extremamente caro pro Jean. Por um momento me lembrou até Alexa Grasso em cima da Valentina Shevchenko, porque como o Diego tem um jiu-jitsu muito afiado, eu até pensei, será que vai acabar aqui essa luta? E eu tenho certeza que teria sim acabado se não fosse o maluco do Jean Silva ali. E o Diego Lopes, ele deu um seminário de como aplicar a cotovelada de cima pra baixo que o UFC liberou recentemente. Mas mesmo com todo aquele castigo que o Jean tava sofrendo, ele olhava pro Diego e ainda sorria. Era surreal. E depois de muito esforço, o Jean conseguiu se levantar. E realmente foi muito esforço, porque o Diego Lopes, ele é muito bom no controle de solo. Ele conseguia pesar o quadril e acompanhar os movimentos do Jean sem perder a posição. E no intervalo do primeiro pro segundo round, o trabalho do corner Pablo Sucupira foi excelente. Ele alertou o Jean que os golpes rodados na hora errada foram um problema e que não dava pra fazer isso. E tentou também acalmar o Jean, lembrando que era uma luta de 5 rounds, que ele podia tomar o tempo que ele precisasse e que podia até perder o segundo round, que não seria um problema. Ele poderia entregar esse round pro Diego errar. Quando o juiz liberou pro segundo round, mesmo depois de tanto castigo sofrido pelo Jean no primeiro round, ele veio muito bem pra luta, mostrando que não ia ser fácil ganhar dele. A trocação do Jean é muito afiada e contundente. Chegou a dar a entender que a luta até poderia acabar com uma vitória do Jean. E mais uma vez, após um golpe do Jean, o Diego capitalizou mais uma queda, o que após o primeiro round dava a entender que seria mais um prejuízo enorme. Mas para dar mais emoção ainda a essa luta, o Jean conseguiu se levantar e depois de aplicar bons golpes, o Jean sentiu o bom momento e foi extremamente agressivo para cima do Diego, quando, bum, o Diego tira uma cotovelada rodada da cartola e derruba o Jean Silva. E depois de um ground and pound violento, Diego Lopes vence a luta por nocaute. E depois de tanta confusão na semana da luta, o Diego achou que a vitória não foi o suficiente. Ele já foi lá tirar a satisfação com os corners do Jean, onde meio uma confusão ali, ainda tomou um cascudo na nuca vindo do Jean, mas ele nem ligou e foi subir no cage, só pra mostrar o dedo pra galera do Jean que tava na plateia. Essa luta foi simplesmente sensacional, já sendo eleita por alguns como luta do ano. Até o momento. E com razão, já que entregou tudo que a gente imaginava. E imagino que uma galera perdeu dinheiro com isso daí, porque o Diego Lopes era azarão nas casas de aposta. Inclusive, se você tá perdendo dinheiro com aposta, deixei um link na descrição do livro O Segredo de uma Mente Milionária para você parar de jogar dinheiro fora. E voltando a falar sobre a luta, eu tenho certeza que essa rivalidade só tá começando. Na entrevista pós-luta, o Diego disse que fez parecer fácil. E após uma pergunta do repórter, ele deu o seguinte conselho pro Jean: fale menos e treine mais. E o Jean se pronunciou depois da luta, mostrando um pouco dos resultados das cotoveladas que ele levou e alertando quem não gosta. Ele vai voltar. E com certeza esse aviso não foi da boca pra fora. Eu vou até dar uma pesquisada para ver quais serão os próximos possíveis passos do Jean e do Diego para trazer aqui para vocês. Então se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação quando o vídeo sair. Obrigado por sua maravilhosa audiência e até o próximo vídeo.